Saudações a todos. Quero trazer, meu prezado irmão, uma pequena mensagem para o teu eleito espiritual. Quero trazer uma reflexão para que você, principalmente você que está caminhando, começando no Evangelho, que você sente que tem uma chamada. Eu quero te trazer uma mensagem para o teu entendimento. Está em Mateus, capítulo de número 21, e verso de número 33. Quero te dizer que essa palavra muito pouco é pregada e muito pouco é pregada profundamente nesse versículo bíblico. Muito pouco é falado nas igrejas. Você que está começando, você vai ter um entendimento na palavra de Deus. O que é igreja? Qual o conceito de igreja? Igreja não é o templo onde a gente vai. Igreja é todo aquele que aceita Cristo, entendeu? Não é o templo. O templo a gente vai lá para se reunir, mas a igreja é aquele que confessa a Cristo e que está procurando guardar sua palavra. Isto que é igreja. Então, quero transmitir para você, meu irmão, que é igreja de Deus, para que você aplique esse texto bíblico na tua vida, e também você aplicando esse texto bíblico na tua vida, tu jamais será ludibriado e enganado. Para que você seja igreja de verdade. Você pode até ir ao templo adorar a Deus, entendeu? Mas você vai ao templo para ser igreja. Não vai ao templo apenas para ir ao templo. Não, você vai no templo para ser igreja. Você é igreja de Cristo, entendeu? Vamos ler aqui, ó. Mateus 21, 33. Ó, parábola dos lavradores maus. Diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, e construiu nela um lugar, e edificou-lhe uma torre, e arrendou aos seus lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou o seu servo, os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. Quero só dar uma explicação. O óculos aqui não ajuda muito. Eu poderia até fazer outro óculos, mas a pessoa que tem estigmatismo, tu tem que acostumar com o óculos que tu tá. Toda hora ficar trocando de óculos não adianta nada. Daí às vezes eu tropeço um pouco, mas um pouco é porque eu não estou enxergando mesmo. Os lavradores agarraram-se os servos, espancaram um, mataram o outro, e o outro apedrejavam. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-os da mesma sorte. Por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: ao meu filho o respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo e apoderarmos da sua herança. E agarrando, lançando fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remete os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que no reino de Deus, versículo chave que eu vou falar aqui. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaço. Aquele sobre quem ela cair reduzirá a pó. Versículo de número 45. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo esta palavra, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E quando buscava prendê-lo, temeram a multidão, porque estas o consideravam como um profeta. Meus prezados irmãos, aqui estamos diante de uma palavra alegórica para nós ter um entendimento acerca do reino de Deus, porque o reino de Deus, sempre eu digo, não é meu, não é seu, não é do pastor, não é do evangelista, não é da igreja. O reino de Deus pertence a Deus. Porque as pessoas pegam muito aquela passagem bíblica: tudo que será ligado na terra será ligado no céu, que nós temos autoridade no reino. Claro que nós temos autoridade, mas ela não é automática, dogmática, entendeu? A autoridade que Deus deu para nós, meu filho, ela tem um período. Primeiro, porque a gente vai morrer. Segundo, ela tem um período se a gente permanecer na fé. Essa autoridade, ela existe sobre nós. É a autoridade do reino. E quando eu falo de nós, não é só aquele membro da igreja que tem autoridade. Entendeu?
Não é só o líder da igreja que tem autoridade do reino. Um simples membro que aceitou a Cristo tem autoridade no reino. Quando Jesus disse assim, eis que vos dou poder e autoridade para expulsar demônio, ele falou para os apóstolos, para os líderes, mas esta autoridade passou aos discípulos. Os discípulos também têm autoridade no reino para expulsar demônio, para curar enfermo, para profetizar. Várias autoridades. Foi passado também aos discípulos. Entendeu? Não é só os líderes que têm autoridade. Entendeu? Os discípulos também têm. E aí Jesus está dando aqui uma alegoria, biblicamente. Quando ele fala, quando vocês for numa casa, vocês vão chegar naquela casa. Se aquela casa receber vocês, tenha a paz, ora por eles, ora por eles, abençoa eles e deu. Se vocês for para um tal lugar, chegar lá e aquele lugar não receber você, o que Jesus disse? Sacudir a poeira do pé. Aí a Bíblia fala, há menos rigor para Sodoma e Gomorra, porque para aquela cidade. Dando entendimento que, de fato, a igreja tem uma autoridade. Entendeu? Mas a autoridade não é automática. Está aqui em Mateus, capítulo de número 43. Porque vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Aí a pessoa pode me dizer assim, não, meu irmão. A pessoa já vai interpretar assim, não, meu irmão, mas aqui Jesus está falando do farisaísmo, da religião judaica. Mas quem te disse que a religião judaica não era verdadeira? Claro que ela era. A religião judaica, o cristianismo veio do judaísmo. A religião judaica era a igreja do Antigo Testamento. Entendeu? Só que estava iniciando a era de Cristo. Entendeu? E aqueles religiosos judaicos, eles estavam com a lei, eles estavam com as escrituras, eles sabiam que viria o Messias, que estava profetizado em Isaías. Eles sabiam de todos os mistérios, mas eles não colocavam em prática, mas eles sabiam. Eles sabiam que estava profetizado. O próprio João Batista estava inserido dentro da religião judaica. Entendeu? Jesus não rejeitou a religião judaica. Jesus era um rabino. Ele não rejeitou a religião. Ele rejeitou aqueles que não creram na mensagem dele. Que não creram na mensagem da salvação. Entendeu? Mas a religião judaica não foi rejeitada por Deus. Tanto que hoje o judeu que professa a Cristo, ele pode continuar com o judaísmo dele. Não foi rejeitado por Deus. Entendeu? Mas o Salvador é Cristo. O cristianismo está acima, entendeu? Das tradições judaicas. Isso aí que a Bíblia está dizendo. E eles tinham o poder do reino, que aqui ele está falando. Porque eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. E será entregue a um povo que produz os respectivos frutos. E a Bíblia está falando aqui dos líderes, dos lavradores, que perseguia um povo. Meu filho, eles perseguiam um povo dentro da igreja. Eles perseguiam, aqueles lavradores, eles perseguiam o povo dentro da igreja. Aí o que Jesus está falando aqui? Uns eles mataram. Aí eles falaram assim, mas se vier o filho, nós vamos... quer dizer, espancaram, esbofetearam. E se vier o filho, vamos matar, porque senão ele vai ser o herdeiro. E esta vinha que a Bíblia está falando aqui é a igreja, essa vinha. Tudo alegoricamente, a igreja de Cristo. A vinha é a igreja. E os lavradores maus são aqueles que estão inseridos na igreja e que não quer nada com nada. Aqui que está o âmago da questão. Aqui que está o mistério de Deus. Aqui a Bíblia fala do amor ao próximo, porque as pessoas acham que amor ao próximo é dar comida para os outros. As pessoas têm essa visão, faz parte de eu dar lá um prato de arroz e feijão para uma pessoa que está passando necessidade. Mas não é só isso que fala de amor. Aqui está falando de aceitação dentro do texto bíblico aqui. Aqui fala da aceitação, entendeu? E esses lavradores maus aqui não estavam aceitando pessoas dentro do templo, não estava aceitando pessoas dentro do reino de Deus, não estava concordando. Só do fato de eu não concordar com meu irmão, meu filho, serei condenado. Isso aí que a Bíblia está dizendo, entendeu? E as pessoas pensam assim, aquele irmão me recebeu, vai lá, tu entregou uma carta na igreja, né? Tu acha que só porque ele leu a tua carta ele te recebeu? Isso aí é só uma formalidade, o receber é muito mais do que isso, o receber. O receber é concordar, meu filho. Concordar com tudo que você tem, a não ser que é coisa errada. Mas se tu tem um talento X, o teu talento aparece, não interessa, Deus não quer saber, eu tenho que te aceitar. Se você não tem nenhum talento, eu tenho que te aceitar a mesma coisa. Se você tem 5 dons espirituais, eu vou ter que te aceitar. Se você tem só um, eu tenho que te aceitar do mesmo jeito. Se você é rico,
eu tenho que te aceitar do mesmo jeito. Se você é pobre, coitado, que não tem nada, eu tenho que te aceitar do mesmo jeito. Isso aí que a Bíblia está dizendo. Aqui a Bíblia está falando muito da área de aceitação. A Bíblia aqui não está falando, entendeu? Agora, nesse texto bíblico aqui, de ação social, de dar comida para pobre, aqui não, aqui é aceitação. E eles não aceitou, entendeu? A vinha era de Deus. Aí Jesus, o que Jesus falou aqui? Tirou a autoridade deles. Entendeu? Aí que está o nome da questão. O reino dos céus não é meu. O reino dos céus não. Agora eu vou entrar para os dias odiérrimos, para os dias contemporâneos agora. Quantas pessoas tu vê, fica criticando, tu vê na internet, aquele irmão desigrejado, aquele irmão não congrega, se a trombeta trocar ele fica, porque ele é um desigrejado, não tem comunhão, entendeu? Quer dizer, a pessoa, meu filho, fica olhando as coisas pela aparência. Aqui Jesus está falando, ele entregar o reino a um povo que produz os respectivos frutos. Não é aparência, entendeu? Não é aparência. Não é uma pessoa porque está todo dia dentro do templo, significa que ele anda com Deus, que ele está na presença de Deus, que ele ama o próximo, entendeu? Não, meu filho, amar o próximo está muito mais ligado à aceitação, não é movimento. O movimento não testifica que você ama o próximo. Aí que está o âmago da questão. Aí a gente tem que ler a Bíblia, filho, e meditar nas Escrituras, meditar no todo. A Bíblia se interpreta no todo. É no todo que a gente se interpreta a Bíblia. Aí a Bíblia fala aqui, né? Aí a pessoa começa a colocar que a autoridade, meu Deus do céu, que o céu é dele. Ele já começa a colocar que o céu é dele. E aqui a Bíblia está falando, os principais sacerdotes, entendeu? Jesus não falou que eles não tinham autoridade, eles tinham autoridade, entendeu? Mas ia ser tirado, entendeu? Porque eles não produziam fruto, entendeu? Porque eles amaram mais a glória do carguinho deles do que a glória de Deus. E no reino de Deus não. Não é o meu nome que tem que ser glorificado. Entendeu? Não é a minha posição que é maior do que a Deus. Entendeu? A minha posição é nada. É Ele que tem que ser glorificado no reino. Ele que tem que ser exaltado. Ele que tem que ser louvado. É Ele. E os fariseus sacerdotes da lei, não. Eles queriam a glória própria, pessoal. Eles não queriam, meu filho, que a glória de Deus aparecesse. Quando Jesus começou a curar, botava defeito. Tudo que Jesus fazia, eles colocavam defeito. Assim nos tempos odiérrimos, nos tempos atuais. Né? Se você tem uma chamada, muitos vão botar defeito. Que está ali dentro do templo, meu filho, vai botar defeito na tua chamada. Vai botar defeito no teu ministério. Vai te perseguir. E a perseguição hoje não é que nem antigamente, matava a pessoa. Perseguição hoje ela é indireta, ela não é direta. E ela é pior muitas vezes, porque ela é psicológica, meu filho, a perseguição hoje, entendeu? Muitas vezes você é difícil, você demora a identificar ela, entendeu? E essa perseguição é muito pior do que aquela que a pessoa se apresenta, daquela que tu vê que a pessoa tá realmente contra você, ela é muito pior. Só que Deus, meu filho, ninguém engana Deus, meu filho, ninguém ludibria Deus, ninguém passa a perna em Deus. Então tudo isso aí a gente vê dentro das Sagradas Escrituras, Jesus falando que aquele povo, que esse povo foi rejeitado quando ele veio aqui na terra, e o povo que está hoje dentro do templo, meu filho, que está se mostrando, se aparecendo, achando que é melhor do que os outros, mas Deus não vai querer saber. Naquele dia, meu filho, a trombeta trocar, ele não vai querer saber se você foi muito na igreja, se você foi pouco, se você estiver preparado, se você ama o teu irmão, se de fato você está fazendo a diferença no reino, tu será arrebatado, não interessa. Se tu faz muito sacrifício, se é mais ou menos, se é pouco, o importante é você obedecer a sua palavra. A obediência é maior do que o sacrifício. Isso é aí que Jesus está falando. Aí eles tinham confiança, que eles achavam que a religiosidade deles, que o céu era deles, meu filho. É aqui Jesus mostrando que o céu não nos pertence. O céu pertence a Deus, não é porque nós pregamos, porque nós falamos de Deus, entendeu? O céu não é nosso. Daí ele falou, eu vou te transferir a autoridade do reino que está em vocês e vou dar um povo que produz respectivos frutos. E vocês que estão no templo aí, eu vou transferir a autoridade que aparentemente está na mão de vocês e vou dar um povo que produz respectivos frutos. Então tudo isso a gente vê dentro das Sagradas Escrituras. Sobre o negócio de adoração, Jesus falou que tem um local para mim buscar a Deus. E qual o local de buscar a Deus, de adorar a Deus? É no templo? É só no templo que é o lugar de adorar a Deus? Não, qualquer lugar. Ele falou que aquela mulher samaritana, aonde é o lugar? Tem um lugar específico que eu tenho que adorar a Deus? É em Jerusalém?
é no templo de Salomão, é na casa do Senhor. Não, qualquer lugar é lugar de buscar Deus. O Espírito Santo está na terra, todo lugar ele fala, meu filho. O Espírito Santo, ele é universal, ele não está só no templo, não é só lá que eu tenho garantia que ele vai falar comigo. Ele fala em qualquer lugar, ele usa quem ele quer, como ele quer, e ele fala em qualquer lugar. Isso aí que a pessoa tem que entender dentro do plano de Deus, e está lá em Atos dos Apóstolos, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E eu não olho aquele Atos dos Apóstolos sem basear o que Jesus falou com a mulher samaritana, porque tudo que está fora daquilo que Jesus falou, e se não tem comprovação do que Jesus falou, é um mero costume, entendeu? É um mero costume, não tem doutrina na Bíblia acerca daquilo, porque a pessoa pega aqueles versículos também de Atos dos Apóstolos, que ele estava todo dia no templo, mas não é uma doutrina, porque Jesus não falou isso aí, porque ele estava muito pelo contrário, os fariseus estavam todo dia no templo e Jesus repreendeu eles, entendeu? Porque ele estava lá para se mostrar, eles não estavam lá para adorar a Deus, entendeu? Aquilo ali que está em Atos, porque a igreja primitiva estava num propósito de realmente servir, glorificar e adorar a Deus, não estava lá para fazer propaganda, para se mostrar, se aparecer, entendeu? Só para paricar gente que tem posição. Não, meu filho, estava lá com o intuito de glorificar o nome de Jesus Cristo, que a glória seja de Deus. Estava lá com um propósito. Então tudo a gente tem que ver, examinar, meu filho, as escrituras no todo que se examina as escrituras. Não é um versículo, não é um capítulo, como a gente vê por aí, entendeu? Então aquilo que está em Atos lá, todo dia no templo, não é uma doutrina. Me mostra Jesus falando isso aí, não é uma doutrina, entendeu? Tanto que Jesus, meu filho, todos os atos de muito aparecer, Jesus repreendeu, que não vinha acompanhado com justiça. Jesus pegou lá o levita, que não socorreu aquele homem, tudo é alegórico para mim, entendeu? Aí Jesus falou da prática do bem, do fazer o bem, então tudo dentro das escrituras. Então a gente tem que entender o todo das escrituras, a gente interpreta o todo. Aí aqui Jesus está falando, ó, eu vou transferir, o reino não é de vocês, o reino me pertence. E eu vou transferir ao povo que traz respectivos frutos. Estas palavras, meu prezado irmão, eu te deixo para o teu elevo espiritual e continuo agora a falar uma mensagem ao teu coração para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Nós vemos, meus prezados irmãos, entender claramente que nos últimos tempos virão escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, são os que promovem divisões, são sensuais, não têm o espírito, mas o Senhor está preparando um povo na terra para fazer a sua vontade. O verdadeiro avivamento não será coletivo, mas individual. Eu e você, buscando a presença de Deus na terra, buscando o seu Santo Espírito, porque a palavra de Deus disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo, e não teremos aplausos dos homens, mas sim o aplauso do Espírito Santo que estará conosco, porque a sua palavra diz, sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Estamos buscando da parte de Deus a sua revelação. Sabemos que estamos aqui na terra como testemunha ocular das maravilhas de Deus, não para agradar os homens, mas para falar a sua palavra, que salva, que transforma, que liberta, que ressuscita, que edifica, que sustenta, que traz esperança, que traz alegria, que traz vitória. Temos ficado firme em todas as suas promessas, olhando com os olhos da fé, contemplamos o Cristo, o ressurreto, o verdadeiro, o eterno, que vence, que triunfa, que batalha, que está sobre todas as coisas. Ele é o nosso Senhor, Ele reina para sempre, Ele é o Senhor da igreja, daqueles que crêem no seu nome, daqueles que confessam a sua palavra, daqueles que buscam da sua parte a unção do Espírito Santo para revelar tudo aquilo que está por detrás. Entendemos os projetos de Deus, aquilo que o Senhor prometeu a nós. Buscamos dele o seu Espírito, buscamos dele o seu entendimento, buscamos dele as suas promessas, buscamos dele a sua revelação. Ele revela a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Como diz o Senhor lá em Romanos, aos que chamou, predestinou, e aos que predestinou,
justificou, fomos justificados pelo seu sangue, foram transformados pelo seu sangue que foi moído na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e nos trouxe uma tão grande e copiosa redenção, redenção prometida na sua palavra. Revelou seus servos por boca dos seus santos profetas a vinda de Cristo, o verdadeiro, como diz a sua palavra, que viria Jesus, simples, humilde, Salvador, mas Senhor de toda a terra, como está escrito na sua palavra, que ele reinará um dia de mar a mar e o seu reino não terá fim. Temos esta esperança, temos esta convicção, temos essa certeza, temos esta vitória, porque Jesus está conosco, ele reina para sempre, ele é o Senhor da igreja, ele trabalha nos corações, ele salva, ele faz maravilhas no céu, ele faz maravilhas na terra, todas as coisas estão debaixo da sua vontade, todas as coisas estão submissas a Jesus Cristo, porque tudo ele tem, porque tudo ele sabe, porque tudo ele pode, ele tem o poder, ele tem a autoridade, ele tem a força, ele tem o comando, ele tem os reinos, lhe pertence e todas as coisas estarão submerso debaixo dos seus pés, como diz a sua palavra, naquele grande e triunfal dia. O Senhor tragará a morte para sempre, a morte será tragada, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos o mundo indo de mal a pior, mas Jesus está no controle, como diz o profeta Isaías, naquele grande dia, o Senhor Deus, com sua espada veloz, forte, tremenda, cortará, destruirá o poder do grande dragão, da antiga serpente, matará o dragão que está no mar, mostrará o seu poder, mostrará sua glória. Satanás, o adversário, tem seduzido a humanidade, mas Jesus veio para transformar, libertar, salvar, destruir as obras do diabo, nos dá força pelo seu infinito poder, pela sua infinita glória, pela sua infinita sabedoria, mostrando aos seus servos, aos seus escolhidos, tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra. A sua palavra está viva em nossas vidas. Buscamos dele aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, aquilo que é sublime, aquilo que é eterno, aquilo que é incorruptível. Estas palavras, meu prezado irmão, eu deixo para a tua meditação. Fique firme, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Graça e paz para todos vós. Fique na paz, irmão. Deus abençoe.